Bem-vindos a mais uma de nossas séries de debates sobre o livro de Mórmon. Meu nome é Paul Hoskson e hoje tenho comigo colegas do Departamento de Escrituras Antigas da Universidade Brigham Young. Logo à minha esquerda tenho Stanley Johnson. Fico feliz em tê-lo aqui. Ao lado dele temos Eric Huntsman. Fico feliz em tê-lo aqui também. E ao fim da mesa temos Victor Ludlow, um velho amigo. Que bom tê-lo aqui. Nós estaremos discutindo sobre o capítulo 9 de Segundo Nefe hoje. Como mencionei no nosso último debate sobre o livro de Mórmon, o capítulo 9 constitui a parte mais comprida do discurso de Jacó. Provavelmente uma conferência geral dirigida aos nefitas. E nós separamos o capítulo 9 do resto de seu discurso, que vai dos capítulos 6 ao 10, porque o capítulo 9 é uma das mais importantes e mais lindas explicações da expiação dos escritos sagrados. Então hoje iremos nos concentrar na expiação, como é explicada no capítulo 9 aqui em Segundo Nefe. E logo no início eu noto a palavra convênio, no versículo 1. Isso deve chamar a atenção de algumas pessoas. Honestamente, eu penso no título do livro de Mórmon, um outro testamento, pois nós sabemos que um outro convênio talvez seja uma tradução melhor. E fala dos convênios do Senhor aqui no versículo 1. E agora, meus amados irmãos, eu vos li estas coisas para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com a casa de Israel. Certa vez, uma autoridade geral ensinou que convênios são como contratos e que ordenanças são como assinaturas de contratos. E os convênios do Senhor são cruciais no livro de Mórmon. São uma das maiores coisas que já foram restauradas, se me permitem, das partes perdidas da Bíblia. Mas essa palavra convênio também está se referindo ao debate sobre Isaías, que inicia o discurso original de Jacó. Ele tinha sido designado por Nefe a discursar sobre o capítulo 49 de Isaías, mas me parece que aquele capítulo é sobre a coligação de Israel, enquanto aqui estamos falando sobre a expiação. Bom, há uma coisa muito interessante no capítulo 9. Ele começa dando a impressão de que está lidando com a coligação de Israel. No final do versículo 2 diz que eles serão coligados de volta nas terras de sua herança. E no versículo 3 ele diz que vocês terão essas bênçãos sobre seus filhos se forem coligados. O versículo 4 começa como se ainda falasse da coligação. Ele diz: haveis investigado muito para conhecer as coisas que estão por vir, a futura coligação. Mas ao invés disso, ele diz, meio que chocante no final do versículo 4, você irá morrer. Não é a respeito da coligação, e sim a respeito da morte do corpo. E não obstante, mesmo que você vá morrer, você verá Deus em seu corpo. Como isso irá acontecer? Então ele fala do Salvador e de como ele deve morrer. Portanto, o grande Criador morre para que vença a morte e haverá ressurreição. E isso é parte da expiação. Então nós temos uma mudança de ideia da salvação em comunidade, a coligação do povo de Deus, para algo que é muito, muito individual. Como Deus irá salvar cada um de nós? Isso abre uma porta maravilhosa para a discussão sobre a expiação no capítulo 9. E, inclusive, se eu puder apenas adicionar que, vencendo a morte física, e como já foi mencionada, a expiação, que é a morte espiritual, no versículo 3, nós podemos levantar a cabeça e regozijar por causa disso. É como foi no caso de Leí, no capítulo 2 de Segundo Nefe, quando os profetas do livro de Mórmon ensinam sobre o plano e a expiação. E esse é um dos pontos fortes do livro de Mórmon. Eles ensinam sobre a expiação em todo o contexto. Temos a criação, a queda, a redenção do pecado, a ressurreição da morte, o julgamento. Temos tudo isso. E no versículo 6 existem algumas passagens, algumas referências a esses três pilares. Temos... São os três pilares da eternidade que Elder McConk falava. Correto. Criação, queda e expiação. Isso, correto. Sobre o misericordioso plano do grande Criador, em que fomos lançados fora por causa da queda e por isso há o poder da ressurreição. Então seguimos o versículo 7, que diz que tudo isso faz parte da expiação infinita. Aquela expiação infinita de que vamos falar muito a respeito mais pra frente quando chegarmos aos capítulos de Alma, onde fala da expiação. Mas é uma expiação infinita, não é apenas uma coisa que se altera pelo tempo ou pelo espaço, é infinito. Quando Jacó fala disso, ele parece bem entusiasmado. Eu às vezes penso em Jacó e Nefe como os mais poéticos dos profetas do livro de Mórmon, talvez porque eles tiveram o benefício de uma clássica educação hebraica. Mas Vic, o que é isto no versículo 8? A sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. Vemos muito isto desde o início, né? Essas interjeições parece que estão no começo dos parágrafos ou algo assim. Bom, essa é uma boa maneira de diferenciar o começo de um parágrafo, o que eu chamo de um pequeno marco de atenção. É como uma faísca.
mais corretamente chamada de marco estilizado. O termo técnico para isso é locução exclamativa. Uma o quê? Locução exclamativa. Uma locução. Onde você aprendeu isso? Bom, é um termo de estilo, uma forma de expressão específica, uma peculiaridade de uma expressão ou peculiaridade de uma frase, que se torna um ponto de referência. É dizer ok, ideia número 1. Hoje, nós provavelmente diríamos que é como montar uma lista com marcadores no computador. É como se fosse uma lista com marcadores, essas exclamações. Certo, faz sentido. Tá, muito Isso bem. faz sentido. Melhor do que uma locução exclamativa. Na verdade, nós temos 6 delas, começando no versículo 8. Você poderia listar isso pra gente? Certo, o versículo 8 fala a respeito da sabedoria de Deus, começando no versículo 10. Fala da bondade de Deus. O versículo 13 é sobre o plano de Deus. Versículo 17, a justiça de Deus. O versículo 19 é curto, mas fala sobre a grande misericórdia de Deus. E no versículo 20, a santidade de Deus. Então essa pequena lista tem 6 características ou atributos de Deus que Jacó está delineando. Acho que ele está tentando montar uma cena aqui, para que possamos apreciar alguns dos grandes atributos divinos e melhorar nosso relacionamento com Deus através dessas diversas características, já que estamos aqui nessa terra em nossa natureza decaída. Agora, do pouco que conheço sobre a literatura hebraica, eu vou dar o palpite de que ele usará os mesmos 6 marcos dessa lista na segunda parte do sermão, certo? Certo. Ele vai juntar as ideias e trazer a lista novamente em ordem oposta. Nós chamamos isso de paralelismo introvertido. Não use essas palavras grandes. Tá bom, é do lado avesso. Muito bem. Certo. Como se virasse sua camiseta do lado avesso, lendo de trás para frente. Você pode nos guiar por esses? Certo, bom. Primeiramente, nós vamos dessa introdução sobre os convênios e a introdução da expiação. E então, ele vai nos dizer os meios pelos quais eles vêm a ter poder. São os atributos de Deus. E dos versículos 21 ao 26, ele vai falar a respeito de algumas coisas específicas que Deus tem nos dado. Os dons de Deus. Nós vamos falar mais a respeito dos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho do versículo 21 ao 26. É assim que nos relacionamos ao poder dele. Então esse é o 7º marcador da lista? Não. Esta é uma ideia diferente. Ele está dizendo, aqui está a nossa introdução. Isto é parte do convênio. E aqui está o ser divino. Essa é a ideia B. Agora a C é como se você aplicasse isso aos primeiros princípios e Ok. ordenanças do Evangelho. Ótimo. Agora ele vai inverter a ordem. Tínhamos de A, B, C, e agora temos C, B e A. Então, voltando, a ideia C é primordial, por assim dizer, dos versículos 27 até o 38. E é o oposto das boas qualidades de Deus. Estas são as más qualidades do... Qualidades do homem natural. Aqui está Deus, aqui está o que tem ele lhe dado. Mas puxa, isto é o que você tem feito com essas coisas. E os marcadores dessa lista aqui são os ais, correto? Aqui, os marcadores são ai. Há um monte deles de que falaremos a respeito. E então o versículo 39 é um tipo de contraponto desses atributos de Deus. Então no 39 nós temos o recomeço da inversão, o primeiro marcador da lista dos 6. Sim. Ok. Então no versículo 39 ele está falando, ó meus amados irmãos, sejam espirituais, busquem na vida eterna, Deus é santo. Ele está dizendo, agora irmãos, tornem-se santos. No versículo 40, sejam justos. Amem a verdade. Do versículo 41 até o 43, lembre que o caminho de Deus é reto. Ele é justo. Ele tinha falado anteriormente a respeito da justiça. Agora ele está dizendo, desenvolva o atributo da justiça. 44. Lembre de minhas palavras. Todos terão que se levantar e serem julgados. No entanto, o fato é que eles estão nos preparando. Este plano está nos preparando para o nosso julgamento. É um período probatório. Realmente, é um período probatório que nos leva àquele julgamento. Do versículo 45 até o 51. Sacudi seu pecado. Venha a Deus. Ele é bom, ele é amoroso. Venha. Não tenha medo dele. Não seja hesitante. Aproxime-se dele. Venha a ele. E então, na última dessas exortações aos irmãos dele no versículo 52, ele nos convida a nos lembrarmos das palavras de Deus, orar a ele. Ele conhece, ele é sábio, esse é o plano dele.
E o objetivo da lista aqui é a frase, ó, meus amados Ó, meus amados irmãos. irmãos. Então nós temos os ós, nós temos os ais, nós temos o ó, amados irmãos. Isso é legal. Os, ais e os. Temos uma forma de ensinar um pouco sobre isso? O presidente Kimball costumava dizer: faça suas lições poderosas ao fazê-las simples. Para mim, os ais te afastam de Cristo e os os te levam a Cristo. Então nós temos o começo nos levando a Cristo. Nós temos o ais como avisos no meio. Correto. Não se Os afaste ós nos dele. lembram do que precisamos fazer. Sim, e no final nós temos o ó novamente dizendo venha a Cristo. Aquele segundo ó no versículo 10, ó quão grande é a bondade do nosso Deus que preparou um caminho para nós, leva a uma interessante discussão sobre a morte. E são os dois tipos de morte, morte espiritual e morte física. Eu sempre gosto de pensar na definição da palavra morte como apenas uma separação. Morte física é a separação do corpo e do espírito. Morte espiritual é a nossa separação de Deus e da retidão. Mas é tão interessante, eu amo o senso poético de Jacó, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse temível monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo, que é a separação do nosso corpo e do espírito, e também morte do espírito, a aniquilação do espírito, mas a separação do espírito e de Deus. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte do qual falei, que é física, libertará seus mortos. Essa morte é a sepultura, e daí, claro que a morte espiritual, que é o inferno, prisão espiritual, libertará seus espíritos cativos, mais uma vez por causa do poder daquele que é o Santo. E Eric, o versículo 8 e 9 são provavelmente os únicos que temos em Escritura, ao menos claramente, onde nos é falada a consequência e como seria se não fôssemos ressuscitados. Se aquele monstro horrível não fosse vencido, Correto? Se o horrível monstro da morte do corpo não fosse vencido, lá no meio do versículo 8, diz que nós estaríamos sujeitos ao diabo, aquele anjo que caiu perante a presença do eterno Deus. E no versículo 9, nós estaríamos na mesma miséria que ele próprio. Isso é algo para se pensar. Isso teria sido o estado natural do homem após a queda. Mas esses versículos 10, 11 e 12 nos dizem que essas consequências podem ser vencidas. Agora, o terceiro aqui, começando no versículo 12. Ó, quão grande é o plano de nosso Deus! Isso era parte do plano. Há uma missão de resgate como parte da expedição de vir a essa vida terrena. E as coisas podem ser restauradas novamente. Coisas do tipo, nossa indignidade e tal, podem ser todas vencidas. eu sempre pensei que o versículo 13 era interessante, pois até o paraíso tem que abrir mão de seus espíritos, porque ficar no paraíso, no mundo espiritual, não seria salvação, né? Aquilo não é o fim, nem Nós salvação. precisamos ser libertados. Ironicamente, seria um tipo de maldição, que seria parar de progredir. Bom, a seção 138 diz que até os justos do mundo espiritual viam um período de separação de seus corpos como um templo de cativeiro. E é até uma libertação sair de lá. E em todos os lugares no livro de Mórmon, este grande plano de nosso Deus, que é mencionado nessa sessão, é chamado de grande plano de felicidade, porque nos alivia dessa morte e desse monstro de que estamos falando. Eu queria dizer algo a respeito do versículo 14 também, no meio desse plano de salvação. Teremos um conhecimento de todas as nossas culpas, quando chegarmos à barra do julgamento, e nossa impureza e nossa nudez. Há um belo paralelismo aqui. As suas culpas, sua impureza e sua nudez. E então a ordem é invertida, novamente você tem, e os justos terão conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, e daí por diante. É interessante quando a ressurreição é descrita adiante no livro de Alma 11 e 42, é falado de uma perfeita restauração do corpo, cada membro, cada junta, mas aqui temos a perfeita restauração da memória, e você tem a perfeita lembrança de suas culpas, ou se você se arrependeu de suas culpas, de sua retidão. E sua felicidade, sua pureza. E é por isso que é chamado de plano de felicidade, porque você realmente pode ser alegre, feliz e limpo com a ajuda da expiação. Eu acho que precisamos dizer, mesmo achando que a maioria já saiba, que a palavra plano nunca é mencionada no Velho ou Novo Testamento. E não sei disso porque sou um grande erudito, mas porque temos computadores onde isso é verificado e nunca, jamais aparece.
Pense a respeito disso. É um livro de bom tamanho que temos, e nenhuma vez a palavra plano é mencionada no Velho ou Novo Testamento. Eu me pergunto se novamente prova que o livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho, porque o Novo Testamento ensina delicadamente sobre a expiação, mas nem sempre a coloca num contexto geral do plano. Talvez falem de uma forma mais complicada, mas às vezes é o inglês puro e simples do livro de Mórmon que de repente faz com que a ideia encaixe, que tenha um pouco mais de sentido. Talvez façam uma alusão, mas confunde, pois estão usando um vocabulário e fraseologias diferentes. No Velho Testamento, eles talvez falem a respeito de confiança ao invés de fé. Eles falarão a respeito de mudar sua vida ao invés de Ao arrepender-se. invés de arrependimento, Estão falando sobre os mesmos por conceitos. mais maravilhoso que seja falar do plano de felicidade, vamos falar a respeito de alguns ais? Antes de chegarmos lá, Antes de falar deles, temos no versículo 19 a misericórdia novamente, e temos a santidade no versículo 20. e temos a justiça no versículo 17, ou seja, tudo irá se equilibrar. Confie no Senhor, tudo irá se equilibrar. A expiação satisfaz as exigências da justiça no versículo 26. Mas aqui nessa pequena transição, então é a definição de Deus, até o versículo 20. Agora, começando no versículo 21, ele irá cumprir com esse plano. Ele irá passar pelo sofrimento, e isso para que a ressurreição, no versículo 22, possa vir a acontecer. E então, a forma de nós realmente aplicarmos isso, no versículo 23, é vindo a Ele. A forma de tirarmos o máximo proveito da expiação. Isso mesmo. Venha a ele, arrependa-se, seja batizado no nome dele. E persevere até o fim. O versículo 24 é uma das passagens clássicas, onde o que às vezes chamamos de quinto princípio do Evangelho. Vamos a alguns dos ais, sem prolongar muito. Todos nós precisamos nos arrepender. Vamos aos ais. Um dos ais que temos que falar é o mencionado no versículo 29. Você tem uma experiência com esse, Eric. É interessante porque nós dizemos, ai daquele a quem foi dada a lei e as transgride, ó plano do maligno. Mas então é dito, na verdade não há um aí aqui, mas no versículo 29. É bom sermos instruídos quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. E eu acho que todos nós precisamos ter cuidado com isso, sabe? Quando você fala de orgulho e como o pecado preeminente no livro de Mórmon, isso realmente nos ensina que não é só o orgulho pelas coisas materiais, é o orgulho do conhecimento. E nós que somos acadêmicos temos passado tanto tempo com isso que às vezes pensamos que sabemos muito. Me recordo de quando eu estava na missão, meu presidente me chamou para uma de minhas últimas entrevistas. Ele sabia quais eram meus planos e compartilhou histórias de pessoas que alcançaram graus elevados e se apegaram tanto naquilo que perderam o espírito. Ele disse, Elder, me prometa que sempre se lembrará do conselho do Senhor. Estude, aprenda, mas dê ouvidos aos conselhos do Senhor. E falando em ouvir os conselhos do Senhor, esta é a transição que Jacó usa para convidar seus irmãos. Agora vamos dar atenção a isso. Começando no versículo 39. Ó, meus amados irmãos, veja que agora ele está dizendo, ele fará a mesma coisa com eles que seu presidente de missão fez com você. Correto. Muito bem. Agora vamos nos lembrar disso aqui. Vamos apenas reforçar a ideia. Isto é o que deveríamos estar fazendo neste momento, neste exato momento. Nós precisamos mencionar uma última coisa nos ais antes de seguirmos a próxima ideia. Por exemplo, no versículo 31. E ai dos surdos que não querem ouvir. O problema não é ser surdo, o problema é... Eles escolheram não escutar. Eles escolheram não escutar. Ai dos cegos que não veem. Sim. Não tem nada a ver com a surdez ou cegueira física, mas é a escolha espiritual que você tem. É, estar disposto a não fazer esse tipo de coisa. Bom, vamos prosseguir e falar a respeito da próxima ideia da lista que você mencionou, Vitor. Bom, o primeiro, meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o santo Deus. Nós todos já tivemos experiências, eu suponho, onde nos sentimos culpados ao reconhecer que cometemos erros e que precisamos ter mentes espirituais e não carnais. Não é linda a frase, lembre-se, ter uma mente carnal é morte, morte espiritual, e ter uma mente espiritual é vida eterna. Sabe, eu tenho 2 filhos que ensinam seminário, e eles me ensinaram o seguinte. Eles disseram, pai, olhe lá, é um acrônimo. A palavra sorriso em inglês nos dá as iniciais de mente espiritual e vida eterna. Achei bonito, gostei. Sim, sim. E daí a próxima ideia da lista começa no versículo 40, falando a respeito da verdade. Lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Essa é a verdade definitiva. Deus é bom. Ele é bom conosco. Quão frequentemente nós falamos a respeito disso numa sessão passada.
Quão frequentemente o vocabulário de louvor não faz parte de nossas orações, não faz parte do nosso dia a dia. Temos que reconhecer Deus. A próxima ideia da lista é o versículo 41, onde nós vamos falar a respeito da retidão do caminho e da justiça de Deus. Isso também há de fazer parte da expiação. O portão é o Santo de Israel. Não é Pedro nem outra pessoa. O próprio Senhor está ao portão. Que passagem poderosa! Ele não pode ser enganado, pois o Senhor Deus é seu nome. E quem quer que bata, ele abrirá. E vejo que há um portão no começo. O batismo, receber o Espírito, e daí há um portão no final. E no meio há um caminho estreito e apertado. Então, é melhor termos o Espírito, ou não iremos do portão 1 ao portão 2. Nós temos que ouvir os sussurros do Espírito para chegarmos a esse portão. E então, no versículo 45, começa a parte sobre sacudir os pecados e nos tornarmos santos como nosso Deus. Bom, de volta aqui no versículo 44, meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras. Eis que tiro minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. É interessante quão frequentemente os profetas vão simplesmente dizer: eu fiz minha parte, isto é o que tenho feito. Aqui está algo que testifica isso, de que fiz minha parte, e agora é sua vez. E daí no versículo 45, sua parte é: afastai-vos de vossos pecados. Novamente, o Velho Testamento, o livro de Mórmon e a linguagem de arrependimento. Apenas afastai-vos. Se você não fizer isso, o que acontece se não mudar o curso é delineado lá no versículo 46. Você terá que se colocar perante Deus e provavelmente vai se encolher em terrível medo, a não ser que tenha se arrependido, claro. Não é terrível se você tiver que confessar que seus julgamentos são santos, ó Deus Todo-Poderoso, mas conheço minha culpa, eu transgredi tua lei? E a razão por que isso acontece, claro, está no versículo 14, onde naquele ponto você tem um perfeito conhecimento de sua retidão ou de sua culpa. Então, quando você se colocar perante Deus, provavelmente não haverá muitas palavras trocadas, mas você simplesmente falará: ó Senhor Deus, estás correto. Pobre Jacó. Ele faz isso agora, ele vai ter que fazer isso de novo no livro de Jacó. É como um bispo, sabe? Você apenas tem que continuar pregando as mesmas coisas. Veja o versículo 48. Se fosseis santos, eu vos falaria de santidade, mas como não sois santos e me considerais um mestre, eu sou seu líder, eu tenho que te ensinar as consequências. Agora, a palavra santo, nessa pequena seção do versículo 45 ao 51, aparece 7 vezes em apenas esses poucos versículos. E santo é. E nós precisamos nos relacionar a isso como santo dos últimos dias. De fato, em alemão, Paul e eu sabemos disso. O nome da igreja é Kirche Jesus Christ der Heiligen der Letzten Tag. Heilige, os santos. Bom, esses são os santos do Novo Testamento. Hagioi são aqueles que são santificados, reservados para Deus. Reservados para Deus, consagrados para um propósito sagrado. E então o grande título deste capítulo, ou seja, a palavra santo, aparece... Vejamos, onde eu escrevi isso? A palavra santo ou santidade aparece 25 vezes aqui. Muitos deles... Isso em todo o sermão, ou... Apenas neste capítulo. Capítulo 9, 25 vezes. E é frequentemente aplicado a Cristo, o Santo de Israel, aquele consagrado para um propósito sagrado. Agora isso se junta ao título que usamos para ele. Cristo, o ungido, o Cristo. Mas agora ele está dizendo, se você fosse santo, se você fosse consagrado para um propósito sagrado, aí eu poderia falar mais sobre isso com você. Isso é se você viver à altura disso. Eu presumo que a estas pessoas já tinham sido ensinadas essas coisas. Elas não estão vivendo à altura da santidade do convênio, e ele está chamando a isso. Vocês deviam ser santos. Bom, agir como santos. Lindo. Você diz que a última ideia da nossa lista termina com o versículo 51. 51 e daí 52. Portanto, meus amados irmãos, aí está nosso último e curto marcador. Agora esta é uma conclusão encantadora nos versículos 52 e 53. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus. Orai a Ele continuamente durante o dia e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Linda poesia hebraica. Você vai orar pelo dia e pela noite. Não acho que signifique que vai ficar orando o dia e a noite toda. Significa ore. Durante o dia e durante a noite. Não há um limite de tempo. Não deve ser encerrado às 6. E se você não terminou, espere até amanhã. Não. Não, é quão grandes são os convênios do Senhor e quão grande é a sua condescendência. De volta onde estávamos. O que junta com o que está no primeiro versículo do capítulo 9. Bom, e quão grande as condescendências
e as condescendências dele para com os filhos dos homens, e que junta com a visão do irmão de Nefe em 1 Nefe 11. Inclusive é interessante quão frequentemente Jacó se volta para isso, condescendência, Jesus se tornando um homem, executando a expiação. E no versículo 49 acima, ele começa um pouco negativo aqui. Minha alma tem aversão ao pecado. E eu acho que isso é certamente verdade. Nós deveríamos odiar o pecado, mas meu coração se deleita na retidão. E aí foi como no começo. Por causa dos convênios eu posso erguer a cabeça e regozijar. Stan, você pode fazer um pequeno resumo do que discutimos hoje? Bom, Este é um grande pedido, mas... para mim é o plano de salvação. Realmente gira em torno dos convênios. Começa e termina com convênios, mas o coração de tudo, com certeza, é a expiação. Como já foi expresso, o que vence aquele horrível monstro que é a morte e o inferno. Se não fosse por isso, nós não poderíamos ser dispersos, reunidos ou qualquer coisa. Nós temos que ter aquele monstro horrível para vencer, mas naquele relacionamento de convênio, o convênio requer obediência. Então, há alguns ais com que precisamos ter cuidado e alguns ós que precisamos nos preocupar, sendo os ós que nos levam a Cristo e os ais que nos desviam do caminho. E, finalmente, retornamos aos convênios que nós precisamos confiar no Senhor. E foi mostrada no palavreado do Novo Testamento a fé, pois nós precisamos ter a fé em Cristo. E eu suspeito que a palavra convênio aqui seja usada em um sentido bem amplo. Também são os convênios que fizemos na pré-existência e todos nós seremos responsáveis por todos eles. E agora tudo se junta em como Deus pode levar Israel de volta à salvação, o que está no resto do sermão. É pela expiação que nós podemos voltar a Deus. A coligação final. Isso, a coligação final. Obrigado, irmãos. Foi um prazer estar com vocês.